Olá, amigo, olá, amiga, tudo bem? Seja muito bem-vindo de novo. Nós estamos na nossa segunda aula de redação, preparando você para o ensino, para o Exame Nacional do Ensino Médio. Para o ensino médio você já está preparado, já está fazendo aí, né? Que eu vou preparar você para o Exame Nacional, que tem uma abrangência cada vez maior, que está, cada vez mais universidades adotam o Enem como uma forma de entrada lá. Então, é inegável que se trata de uma prova extremamente importante, né? Nesse ano de 2014, a prova do Enem vai contar com mais de 8 milhões de alunos inscritos. 8 milhões de inscritos, então é muita gente que vai fazer essa prova. E entre esses 8 milhões está você aí que está se preparando, né, para fazer a prova. E eu estava comentando com vocês na aula passada, então quem está ligando, a primeira coisa que eu vou dizer é o seguinte: não tem como você pegar uma aula, outra aula. A gente vai ter uma sequência lógica aqui que tem de olhar na sequência, senão você vai perdendo algumas informações, porque eu vou falando de maneira geral e tem alguns pontos específicos que a gente vai retomar aqui para a sua produção de texto, né, para que a produção de texto seja perfeita, seja muito boa mesmo. Na aula passada eu falei da importância da leitura. Como é importante você ler para que você se prepare para essa prova mesmo, para que você possa ter o que falar. Porque o grande problema, né, aposto que você já viveu uma situação como essa, já viu assim, né, um professor de redação propõe algo para você lá, né, uma redação qualquer, daí você fala assim, ai, não sei por onde eu começo, né? Os alunos vêm para mim, ai, professor, não sei por onde eu começo, me dá uma dica, assim, de como eu começo, porque depois que eu começo a coisa vai, tal. Vamos derrubar mais um mito aí, né? A gente está falando de alguns mitos, vamos derrubar esse mito. Quando o aluno fala, não sei por onde eu começo, ele não sabe por onde começa, não sabe como continua e não sabe como termina. A questão é essa. Ah, eu estou meio sem ideia hoje. Meio sem ideia resgata aquela noção de que a redação é inspiração. Ai, não estou inspirado para fazer texto. Gente, não é inspiração, é transpiração. Você vai transpirar para fazer o texto. Como que você vai produzir texto bom? Se você tiver repertório, se você tiver leitura. Então, primeira coisa, falei a aula passada, vou falar hoje, vou falar em todas as aulas. Tá lendo jornal? Tá. Tá lendo revista? Ah, não tem dinheiro para comprar jornal. Cara, entra na internet, tem um monte de portal gratuito aí, um monte de portal que traz um monte de notícia gratuita. É isso, cara, é isso que cai lá, para você poder formar opinião. Se os caras perguntam uma coisa sobre a qual você nunca ouviu falar, daí ferrou. Daí você não pode ficar só no senso comum, tem que poder ir além. Bom, quais os temas que perpassam, de onde vem a prova do Enem, né? O que norteia, né, do Ministério da Educação, o INEP e tal? Bom, o que norteia são os chamados PCNs. PCNs. O que são PCNs? São parâmetros curriculares nacionais. Eles não chegam a dizer assim o conteúdo especificamente que tem que ser cobrado, mas quais as habilidades que o aluno precisa desenvolver. E dentro desses PCNs existem alguns temas transversais. Os temas transversais são aqueles que devem perpassar todas as disciplinas. E a disciplina de redação tem um papel fundamental nisso. Porque, na verdade, por mais que o professor seja de português, né, eu sou um professor de língua portuguesa, mas de língua portuguesa o que tem na prova do Enem, na prova de redação, seja do Enem, qualquer uma, é só a língua em que você escreve a redação. Todo o restante são outras disciplinas. Então, cai lá, aquecimento global. Cara, isso é aula de geografia e aula de biologia. Cai redução da maioridade penal. Isso é aula de história com aula de geografia, né? Ou aborto, biologia com filosofia, questão de ética. Então, são muitas disciplinas juntas que combinam na aula de redação. Então, primeira coisa que você precisa entender, se você está aqui, né, assistindo ao meu curso só para pegar uma técnicazinha de redação, você não está no caminho certo. Tá? Não está no caminho certo. O caminho certo qual é? É conteúdo. Você tem que ler, entender o conteúdo para poder produzir o texto. É isso, tá? É foco no conteúdo, cara. No que você mais vai falar. É aí que
que está a grande chave para o seu texto. Porque não adianta você saber que o argumento de autoridade é muito bom, que o argumento de prova concreta é muito bom, e você não tem como usar esse argumento. Então, é conteúdo. E quando o Enem, ou qualquer outra instituição de ensino superior, coloca uma redação como critério de seleção, está dizendo o quê? Nós queremos um indivíduo que seja coletivo. O cara que se preocupa só com o próprio umbigo não vai entrar na universidade. O cara que vai entrar na universidade é aquele que se preocupa com o coletivo. Isso a gente consegue ver pelos temas transversais. Então, quais são aqui os temas transversais? São 6. Ética, pluralidade, saúde, meio ambiente, orientação sexual, que está dentro também de pluralidade, trabalho e consumo. Então, esses são os assuntos que segundo o MEC, devem estar em todas as provas aí, devem perpassar todas as disciplinas, tá bom? E daí, dentro disso, a gente consegue tirar algumas coisas. Então, quais os assuntos que a gente tem dentro desses temas aí? Quais os assuntos que a gente pode falar? Por exemplo, lei da ficha limpa, a questão de infância e adolescência, né? Os idosos, trabalhar com a questão de idosos. Lembra que aquela prova que não aconteceu falava justamente sobre idosos. Acessibilidade, a questão de você, né, ajudar a quem tem deficiência. Gênero, então, pode falar da mulher, pode falar do LGBT, né? As relações sociais entre as pessoas e tal. Pluralidade cultural, juventude. Então, são assuntos que caem. O que mais? Drogas lícitas e drogas ilícitas, não, proibição das drogas, lei seca como caiu ano passado, legalização da maconha. Então, esses são assuntos que podem aparecer. A democracia, o trabalho, o consumo, meio ambiente. Outra coisa que está na ordem do dia, está muito forte, é isso aqui, ó, TICs. O que é TIC? É Tecnologia da Informação e Comunicação. Então, neste ano foi sancionado o Marco Civil da Internet. Né? Tem uma lei que gerou muita polêmica, a questão da neutralidade da rede, a questão da privacidade na rede. Então, precisamos saber falar sobre esses assuntos. Tá? Então é isso, não adianta, eu não vou aqui adivinhar qual vai ser o assunto. Eu vou passar assuntos para a gente debater e para você se preparar, para que, né, você consiga falar muito bem na prova. Então, trânsito também é um assunto, mídia, publicidade, as cidades, educação, horticultura, economia, enfim. Tá? E ética e cidadania tem que perpassar a prova. Né? Tudo, tudo, tudo. Por quê? Porque é aquilo que regula as relações humanas. Né? É isso que regula um com o outro, social. Então, o que é a cidadania? A urbanidade, a civilização, a política, a república, aquilo que é o interesse em comum. Então, eu já falei para vocês na aula passada, a questão de respeitar os direitos humanos, respeitar o coletivo, isso é o ponto principal da prova. Quando você for argumentar algo, você tem que sempre pensar no coletivo. Né? Você é a favor da proibição do fumo em lugares fechados? Claro que sou, porque o meu cabelo fica fedido e eu tenho alergia. Não, você não pode falar isso. A argumentação não pode ser baseada só na sua experiência pessoal. Aquilo lá não é um testemunho, é uma prova. Tá? É uma prova. Então, cuidado com isso. Né? Tem a tal ética individual versus, né, ética coletiva. Tem que saber falar disso. Então, esses são os temas, os assuntos que nós vamos tratar aí durante o ano. E a construção do conhecimento de mundo é um ponto pacífico aqui que vai gerar, né, o conhecimento que você tem, o que você sabe, para poder escrever na prova. Então, de onde vem o meu conhecimento de mundo? De onde que vem as informações que eu sei? Bom, vem de livros, né, da leitura, de jornal, revista, os livros em geral, qualquer leitura, né, vai oferecer para mim essa capacitação para eu poder ter a massa de informação, as informações que eu tenho. Que mais? As outras aulas, se você quer se preparar muito bem para a redação do Enem, mas veja com muito cuidado a aula de História, veja com muito cuidado a aula de Biologia, veja com muito cuidado a aula de Filosofia. Essas aulas é que vão ajudar, cara.
tá? Vão ajudar a te dar o conteúdo. Aqui eu vou mostrar a forma, né? Só que não adianta forma sem conteúdo. Eu preciso das duas coisas, né? Que mais? Então, a partir do momento que eu tenho essa massa de informações com leitura e com as outras disciplinas, eu consigo ter uma crítica autônoma e daí, de fato, eu construo o tal conhecimento de mundo. O que é conhecimento de mundo? É tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu gravei, tudo aquilo que eu tenho armazenado na minha memória e que vai ser o meu ponto importante que eu vou conseguir colocar ali na prova. Então, reparem, o texto não vem do nada, o texto vem de uma participação. E quanto mais um cidadão ativo na sociedade, participativo, melhor. A proposta, né, o Enem quer de você justamente isso. Quer o quê? Que você se coloque na prova, né, que você consiga mostrar que veio, que você consiga dizer ali qual é o seu papel na sociedade. Então ele quer um indivíduo cidadão preocupado com o coletivo. Daí alguém pode até falar, professor, mas isso é meio chato, assim, né? Esse negócio aí de cidadão preocupado com o coletivo e tal, isso é meio chato. Eu não estou dizendo que é legal, não estou dizendo que é fácil, mas estou dizendo que é assim, tá? E na verdade é isso que a gente precisa, né? A gente não precisa de pessoas individualistas, a gente precisa de pessoas que pensem no outro, que pensem na coletividade. E assim, é isso, né? É especialmente isso que a prova está querendo, que a prova vai exigir de você, tá certo? Então, ó, tanto melhor é o texto, quanto melhor eu tiver conhecimento de mundo, tá? Quanto mais coisas eu conhecer, quanto mais coisas eu puder falar, melhor será o meu texto. Naturalmente, né? Não adianta exercer a crítica sem ter massa de informação. Então, se eu sou um sujeito crítico, eu critico muitas coisas, mas eu não tenho informação, daí eu não sou um cara crítico, eu sou um indivíduo mimado, certo? Eu sou mimado, as pessoas, né? Minha mãe disse que é legal eu falar as coisas, não adianta isso. Tenho conteúdo e as palavras se seguirão, já diria Horácio, né? Então tenho conteúdo que as palavras se seguirão. A ideia é essa. Então, eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento de mundo, eu sei falar dos assuntos, daí nem não vai entrar a questão de inspiração, hoje eu não acordei para fazer texto, não entra nada disso. Daí entra, ó, né? Chama para mim o texto, vamos produzir, vamos fazer, né? Que é assim que a gente vai fazer. Eu quero passar para você aqui uma dica, né? Eu vou deixar o link, inclusive, no PowerPoint, que você já deve ter baixado aí no site. Esse filme é Obrigado por Fumar. Então o título é irônico, né? E a gente fala tem lá o Obrigado por Não Fumar. Esse título é o contrário. Por que é legal esse texto? Do ponto de vista esse filme. Do ponto de vista argumentativo, ele é interessantíssimo, porque ele apresenta a defesa do indefensável. Então, o que é? Esse cara que aparece na capa ali é um lobista do tabaco. O que é um lobista? É um cara que faz lobby. Na verdade, é quem defende... lá nos Estados Unidos tem isso muito fortemente. Aqui no Brasil é uma coisa meio assim, o lobista é um cara, né, que está fazendo maracutaia e tal. Não, ele é um cara que defende uma classe. E aqui ele vai defender as empresas de tabaco, as empresas produtoras de cigarro. Daí você pensa, como assim? Porque falar mal do cigarro hoje é fácil. Agora vá falar bem do cigarro, né? Ou no mínimo vá defender o cigarro. Então é interessante as artimanhas que ele precisa usar para conseguir se safar disso. É um filme, você tem que entender como irônico, né? É uma comédia, a ideia é brincar mesmo com isso e vai mostrando um cara muito bom da argumentação. Então como que ele se escapa? Como que ele se sai, né, nas situações aí? Vale a pena, não é um filme muito longo, né? E vale a pena se dar uma olhada assim, porque como que o cara vai defender aquilo que é indefensável? Isso é interessantíssimo, né? É isso que a gente tem que ver ali. Bom, daí eu quero apresentar para você aqui já um primeiro tema, aquilo que eu comentei. A gente vai falar de técnica, vai falar de como é a correção, mas eu preciso também mostrar para você um tema. Então, a cada aula, a gente vai falar
de um tema e a gente vai falar também da técnica de produção a partir desse tema aí, beleza? Bom, o primeiro tema de que eu vou falar é o aborto. O aborto parece um assunto meio batido, né? Parece um assunto de que já foi muito falado e de fato foi, mas às vezes o perigo está bem nisso. Quem diria que no ano passado no Enem ia cair lei seca? A lei seca já caiu um monte de vezes, em um monte de vestibular, parecia um assunto já desgastado, e aí é que mora o perigo. Porque você acha que já tem muita coisa para dizer e, no entanto, não tem tanta coisa assim para dizer. Tá? O que a gente fala, o que a gente tem aqui em relação ao aborto? Bom, no ano passado saiu uma decisão, né, uma proposta aí do CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, para autorizar o aborto até a 12ª semana de gestação. Então vamos dar uma olhada no texto da lei, no texto da reportagem que fala sobre isso. Ele diz lá: médicos defendem aborto até a 12ª semana de gestação. Conselhos médicos propõem que se dê à mulher a opção de parar a gravidez. A opção de parar. A posição tem respaldo da maioria dos conselhos de medicina e dá força à reforma do Código Penal, em análise no Senado. Tá? Então esses são os subtítulos. Agora vem a matéria mesmo. A proposta de dar à mulher a opção de interromper a gravidez até a 12ª semana, ampliando os casos previstos de aborto legal, ganhou o apoio de conselhos de medicina. A posição é inédita e respalda o anteprojeto da reforma do Código Penal entregue ao Senado no ano passado. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, né? Acaba a frase aí. O entendimento foi aprovado pela maioria dos conselheiros federais de medicina e dos presidentes dos 27 CRMs, que são os Conselhos Regionais de Medicina, reunidos em Belém, Pará, no início do mês. Antes disso, o tema foi debatido internamente por 2 anos. Defendemos o caminho da autonomia da mulher. Precisávamos dizer ao Senado a nossa posição. O anteprojeto, preparado por uma comissão de advogados e especialistas, propôs a ampliação das situações previstas para o aborto legal. Tá? Inclui casos de fetos com anomalias incompatíveis com a vida e o aborto até a 12ª semana de gestação por vontade da mulher, neste caso, desde que o médico ou psicólogo constate falta de condições psicológicas. Tá? Os conselhos vão além do anteprojeto e rejeitam a necessidade do laudo desse médico ou psicólogo. A posição será encaminhada à Comissão Especial do Senado, que analisa a reforma do Código Penal. A previsão era para que o parecer final dessa comissão fosse apresentado este mês. O prazo, porém, foi suspenso para dar mais tempo para debates e análise. Em 2005, o governo federal estimou em 1 milhão o total de abortos induzidos por ano no país. Tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem para falar aqui é o aborto. Já se falou tanto do aborto, você sabe o que é e tal. Primeiro, é o aborto induzido, né? Não é o aborto natural, aquele aborto induzido, que hoje é crime. Como que funciona hoje na lei? É crime, né? Pode ser praticado o aborto por decisão judicial, desde que seja, né, uma gravidez resultado de estupro, uma gravidez em que haja risco de morte para a mãe, ou, no caso de fetos anencéfalos, que é algo um pouquinho mais recente. Então, nesses 3 casos, já se permite o aborto. O Conselho Federal de Medicina gostaria que se ampliasse essa ideia, né, essa proposta, para outros casos, ou seja, para todas as situações, né, em que a mulher, até a 12ª semana, possa, né, decidir se ela quer mesmo ou não praticar o aborto. Tá? A questão importante aqui é que, primeiro, não foi consenso, embora o Conselho Federal de Medicina tenha proposto isso não foi consenso em todos os conselhos regionais. Cerca de 1/3, mais ou menos, foi contra. Pensando numa proposta aí, se você é contra ou a favor, né, ao aborto e tal,
o que que a gente é, o que que a gente pode falar, né, ser contra ou a favor do aborto. Tem muita coisa aí. O importante é qual é a estratégia que você vai utilizar para poder defender o seu ponto de vista. Vamos dar uma olhada no quadro aqui que eu quero anotar algumas coisas com vocês, né? Vamos ver aqui. Então, olha só. A gente vai falar de aborto. Há posições possíveis, né? Então, vamos lá. Contra e a favor. Contra e a favor do aborto. Quais seriam os argumentos contrários ao aborto? Bom, eu não posso utilizar no argumento contrário ao aborto o argumento religioso. Não dá para usar argumento religioso. Não posso falar que é pecado. Ah, professor, mas é pecado. Por que eu não posso usar? Porque eu não posso colocar Deus na argumentação. Por que eu não posso colocar Deus? Pelo mesmo motivo que na aula passada, né? Na aula passada, eu terminei falando que não dá para terminar um texto falando que o governo precisa investir mais. Lembra? Porque a solução para todos os problemas sociais passa pelo governo investir mais. Então eu não posso propor isso. Eu tenho que propor algo que seja factível e que não passe pelo governo. Lembra? Uma proposta de ação social. No caso do aborto, por que eu não posso usar a questão religiosa? Porque Deus pode ser a solução também para todos os problemas. Como que eu resolvo a questão da violência? Mais igrejas. Deus, se as pessoas tiverem Jesus no coração, elas não vão ser violentas. Como que eu resolvo a questão das drogas? Deus, se as pessoas acreditarem em Deus, não vão usar drogas. Como que eu falo a questão da lei seca? Deus, se eles tiverem Jesus no coração, eles não vão beber e dirigir. Então, tá vendo como Deus serve para tudo? Se serve para tudo, ele tem pouco poder argumentativo. A gente tem que ir para questões racionais. Então, o que eu posso falar para você de caminhos, de estratégias para seguir esses textos? Se você é contra o aborto, contra total, assim, você tem que seguir a ideia de ser algo contra a vida, tá? É um atentado contra a vida. E daí você vai ter que defender que a vida começa a partir da concepção. O Brasil, inclusive, é signatário de um tratado em que se define isso, que a vida começa a partir da concepção. E também você vai ter que ir para o lado de que isso é inconstitucional, né? O artigo 5º da Constituição fala do direito à vida e, né, inalienável, o direito à vida e tal. Então você tem que ir por esse caminho de ser um atentado contra a vida. Se você for a favor do aborto, né, algumas pessoas são a favor do aborto simplesmente falando assim, é a liberdade da mulher. Eu não acho uma boa estratégia argumentativa, porque não está em jogo só a mulher, tem uma outra vida ali, um outro ser. Se começou a vida ou não vou entrar nesse mérito agora, mas é um outro ser. Uma estratégia que você pode colocar, né, como favorável à descriminalização do aborto, então não é favorável ao aborto, não é quem é a favor da descriminalização do aborto, não é necessariamente a favor do aborto, tá? Depois eu vou mostrar para vocês, isso provavelmente já na próxima aula, né, já falando de interpretação e tal, duas frases da presidenta Dilma sobre o aborto e que as pessoas entenderam como contraditórias. E não são contraditórias, não. Porque ela, né, é a favor da descriminalização e contra o aborto. Mas como assim? Então, você não pode... É ruim, argumentativamente, você falar simplesmente, o aborto é bacana, é legal. Isso não é bom. Você vai pelo caminho da questão da saúde pública. Tá? É um problema de saúde pública. Então, aqui você vai defender a questão individual, que se trata de um atentado à vida, e que se é um atentado à vida eu não posso permitir isso. E, para você ser a favor, você fala que
o aborto não pode ser uma questão criminal. Eu vou prender, porque o que diz na lei é isso. Né? No Código Penal tá, que a mulher que praticar o aborto voluntariamente, ela será presa. Daí, a gente quer que todas essas mulheres sejam presas? Lembra que a gente viu ali no texto? Estima-se que 1 milhão de mulheres façam aborto por ano no Brasil. Você vai querer prender 1 milhão de mulheres por ano? Não vai prender tudo isso? Então, esse é um caminho. Descriminalizar para tratar a questão de outra forma. Tá? Então, não importa qual é o ponto de vista que você vai seguir, não importa. O importante é como você vai seguir esse ponto de vista. As duas formas estão corretas. As duas formas estão possíveis, podem ser defendidas, mas a questão é como você vai fazer isso. E nessa questão do aborto, tentando fugir justamente da ideia religiosa. O que você pode falar é da ideia moral, né? Porque o indivíduo não precisa fazer coisas contra a sua moral, contra os seus princípios. Tá? Então você pode entrar para o lado da moralidade. E lembrando que quando se debate o aborto, é melhor você não ir para o caminho do isso é bonito, isso é feio. Não, você vai entrar no caminho de é um atentado contra a vida para você ser contra. Como que eu faço isso? Busca lá o artigo 5º da Constituição, que fala isso, e daí você vai defender que a partir do momento da concepção já é uma nova vida e legalmente já tem alguns direitos, algumas coisas assim. Se você é contra, você vai para um outro caminho, para um outro ponto de vista, que é a questão da saúde pública, né? Então, nós vamos tratar desse assunto como uma questão de saúde pública, tá bom? Tem muitos dados disponíveis no PowerPoint que eu deixei para vocês lá. Tem algumas informações sobre outros países, onde há em outros países, e uma questão que se mostra é que está mais ligada, a prática do aborto está mais ligada à questão de educação do que propriamente a questão criminal, né? De poder ou não poder fazer, ser legal, não ser legal, não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com a questão de educação, porque justamente nos países em que o aborto é liberado, como por exemplo a Alemanha, ocorrem menos abortos do que aqui no Brasil, por exemplo, em que o aborto é proibido. Tá? Bom, a gente apresentou um tema, uma primeira questão aqui. O que eu vou fazer com você na próxima aula? Eu vou mostrar um texto sobre o aborto, mas daí não é para a gente debater o aborto, e sim para mostrar a técnica argumentativa utilizada ali pelo autor do texto, e a gente vai debater que tipo de argumento é esse. Então nós vamos começar a ver daí tipos de argumento, estratégia argumentativa, como que eu abordo um determinado assunto, como que eu posso defender um assunto, tá bom? É isso que a gente vai fazer na próxima aula. Fique ligado e até lá!